Muito bem. Então, vou iniciar aqui, nesta aula de resolução de exercícios, alguns exemplos de aplicações do método de Gauss. Então, o método de Gauss ele é um método muito competitivo, digamos assim, comparado com outros métodos diretos de resolução de sistemas e cálculo da matriz inversa, por ser um método direto que realiza, que calcula a solução desses problemas com o menor número de operações comparados com outros métodos diretos, como, por exemplo, a regra de Cramer. E o método da matriz adjunta. Então, pede aqui, nesse primeiro exemplo, para calcular a matriz inversa dessa matriz 3×3, chamada de matriz A, que tem nas linhas, primeira linha, 1, 2 e 3, segunda linha, 1, 1 e 2, terceira linha, 1, 3 e 3. Então, para a gente verificar se existe a matriz inversa, se é possível calcular a matriz inversa dessa matriz, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o seu determinante. Então, a gente calcula aqui o determinante dessa matriz. Aqui a gente pode incluir duas colunas aqui para repetir. Se eu consigo fazer aqui. Ó, vamos colocar aqui os elementos. 1 e 2, 1 e 1, 1 e 3. Então desenvolvemos os produtos segundo a regra de Sarros, 1 vezes 1 vezes 3, aqui essa primeira diagonal que aponta para baixo, mais 2 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 3, menos 1 vezes 1 vezes 3, está aqui 1 vezes 1 vezes 3, mais 3 vezes 2 vezes 1, está aqui 3 vezes 2 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 2. Então veja que esse sinal de menos precede essas três últimas parcelas que estão dentro desse grande parênteses. Fazendo os cálculos, teremos 3 mais 4 mais 9, menos 3 mais 6 mais 6, que é igual a 16 menos 15, que é 1. Então, como o determinante dessa matriz A é diferente de zero, a matriz possui inversa. Então, a gente escreve como algoritmo, para calcular a matriz inversa de A através do método de Gauss, a matriz A e, ao seu lado, a matriz identidade 3×3. Então, o método de Gauss, aplicado a esta grande matriz com 3 linhas e 6 colunas, consiste em, do lado esquerdo, onde originalmente está a matriz A, a gente vai obter a matriz identidade. Neste mesmo momento, quando isso acontecer, do lado direito, aqui vai aparecer a matriz inversa de A. Então, a gente utiliza o método de Gauss para zerar estes dois coeficientes que estão abaixo do pivô, que é o A11, que é igual a 1. Então, para eu zerar o A21, que é 1, e o A31, que é 1, calculo os multiplicadores, dividindo 1 por 1 dá 1, 1 por 1 dá 1, então eu faço a linha 2 ser substituída pela linha 2 menos a linha 1, e a linha 3 ser substituída por linha 3 menos a linha 1. Então, por exemplo, a linha 2 menos linha 1, eu vou repetir aqui o... Vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Depois, 1 menos 2, 1 menos 2, dá menos 1. Depois, 2 menos 3 também é igual a menos 1. Depois, 0 menos 1 também é igual a menos 1. 1 menos 0 é igual a 1. E 0 menos 0 é igual a 0. Depois aqui a gente vai fazer a operação a seguir, linha 3 menos linha 1. Interromper aqui. Ô, Matheus, tudo bem? Oi. Tranquilo? Tranquilo, na verdade eu até já terminei o trabalho. Eu entrei para ver só se ia ter alguém ia ter alguma dúvida que eu não percebi. Ah, tá. Eu vi que tinha uma entrega ali hoje de tarde. Eu não entreguei ele ainda também. Hã? Eu não entreguei ele ainda, eu só terminei. Ah, tá, tu só terminou. Então foi outro aluno que fez também, rapidamente, porque tu disse que terminou, eu entendi. Mas o que eu fiz? Eu dei uma olhada no calendário ali, e disse, eu vou fazer mais alguns exercícios, desenvolver aqui a solução de alguns exercícios
cálculo de matriz inversa, aplicação do método de Gauss para resolver esse sistema. Até vou resolver uma questão de ENAD, não sei se você já ouviu falar do ENAD. O ENAD, sim. O ENAD é um chamado Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né, que os alunos que fazem os cursos das áreas de exatas têm de realizar, se estiverem com 80% dos créditos concluídos, né, no final do ano em que está previsto o ENAD, ou se formar no semestre seguinte. Neste ano 2020, seria realizado o ENAD de matemática para esses cursos, né, da área de exatas. Inclui várias engenharias, física, matemática e outros cursos. Como aconteceu a pandemia, ele foi suspenso, né? Não está definido como é que vai ser no ano que vem, se a matemática vai estar junto com os que fariam, né, no 2021, porque cada ano é um grupo de cursos, né? Não são todos os cursos que fazem, porque o número de alunos é muito grande. Então, não sei se o ENAD de 2020, que estava previsto para certos cursos, vai ser aplicado para esses alunos desses cursos no 2021. Isso o INEP, que é o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, que define, junto com o Ministério da Educação. Mas, de qualquer maneira, as coordenações de curso têm sugerido, né? Então, eu aproveitei aqui, eu peguei uma questão de ENAD 2017, de matemática, que tem a ver com um dos conteúdos que nós vimos aqui no curso, e aí eu vou apresentar aqui a solução, aí se tu quiseres acompanhar, né, tudo bem. Uhum. Certo? Então eu vou continuar ali, eu estava desenvolvendo o cálculo de uma matriz inversa ali, 3x3, vou continuar e depois qualquer coisa tu pode prender o grito aí. Ok. Então só para retomar aqui, ó, eu estou calculando a matriz inversa dessa matriz que está aqui à esquerda da tela, aqui 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3 e 3, que é essa matriz que eu chamei de A lá no início, cujo determinante é 1. Isso é uma verificação que deve ser feita, porque se a matriz tiver determinante igual a 0, aí ela não possui matriz inversa, né? É uma condição necessária e suficiente para a existência da matriz inversa. O determinante da matriz, que a gente está querendo calcular a matriz inversa, tem que ser diferente de 0, que é o caso aqui. Então a gente faz o mesmo processo, acho que eu mostrei ontem, no caso assim, né? A gente coloca ali a matriz, 3x3, e aqui do lado direito, né, da tela, a matriz identidade, e a gente vai fazer a aplicação do método de Gauss aqui. Vamos passar lá para outra página para ficar melhor de enxergar. Então vai ficar L2 igual a L2 menos L1, porque o objetivo é transformar essa matriz aqui, que é a matriz A, na matriz identidade, né? Então aqui eu vou usar o pivô, que é o 1, para zerar o A21 e o A31. Então, nesse caso aqui, basta subtrair, né, L2 menos L1 e colocar o resultado no lugar da linha 2, e a linha 3 é a mesma coisa, linha 3 menos L1 e colocar no lugar da linha 3. Então, eu coloquei aqui todos os elementos da linha 2, ó, 1, 1, 2, 0, 1 e 0, e faço a subtração dos elementos correspondentes da linha 1. Então, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 2 dá menos 1, aqui, ó, 2 menos 3 é menos 1, depois 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1 e 0 menos 0 dá 0. Então a nova linha 2 será formada por estas quantidades aqui. A linha 3 também vai fazer, a linha 3 menos a linha 1. Né? Então vou fazer da mesma forma, ver se eu consigo copiar aqui e botar do lado ali, vamos ver se... Ver se eu consigo colocar aqui para a gente visualizar melhor. Não deu certo. Mas a gente pode fazer o seguinte, fazer uma... Ó, 1 menos 1 dá 0. Né? Então, a gente consegue enxergar lá. Ó, 1 menos 1 dá 0. Depois... acho que ele copiou no lugar ali, né? Vou ter que cancelar isso aqui. Aqui a linha 2, a nova linha 2 a gente tinha calculado. 0, menos 1, menos 1, menos 1, 1 e 0. Depois a linha 3 menos linha 1, vou escrever lá embaixo. Aqui está a linha 3 antiga, 1, 3, 3, 0, 0 e 1, menos a linha 2. Então, 1 menos 1 dá 0, 3 menos 2 vai dar 1, 3 menos 3 dá 0,
0 menos 1 dá menos 1, 0 menos 0 dá 0, e 1 menos 0 dá 1. Então, eu vou pegar esse conjunto de valores aqui, vou colocar estas 6 quantidades no lugar da linha 2, e estas 6 quantidades aqui no lugar da linha 3, e resulta, então, esta matriz aqui. A primeira linha é a mesma, a segunda linha é 0, menos 1, menos 1, menos 1, 1 e 0, vamos conferir aqui. 0, menos 1, menos 1, menos 1. São 3 quantidades, agora são menos 1, 1 e 0. 0, menos 1, menos 1, menos 1, 1 e 0. Depois aqui, ó. 0, 1 e 0, menos 1, 0 e 1. 0, 1 e 0, menos 1, 0 e 1. Beleza. Agora, eu vou transformar este elemento aqui, o A22, vou transformar ele em 1, que fica mais fácil de calcular as operações seguintes. Então, multipliquei a segunda linha por menos 1, né? Então, aqui, ó, a primeira linha é a mesma. Ó, a primeira linha é a mesma aqui, 1, 2, 3, 1, 0 e 0. Segunda linha, 0, 1, 1, 1, menos 1 e 0. E terceira linha, 0, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então, só trocou o sinal dos elementos da segunda linha. Então, agora, usando esse elemento aqui como pivô, eu vou zerar o 2 que está acima dele, na posição A1, 2, né, o 2 que está lá, e o 1 que está abaixo dele na posição A32. Então, para fazer isso, eu vou fazer a linha 1 receber a linha 1 menos 2 vezes a linha 2, e a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 2. Então, veja que eu estou usando a 22 como pivô para zerar os elementos que estão acima e abaixo dele. Então, fazendo isso, né, eu vou colocar direto aqui. Ó. Bom, esse aqui não vai alterar, porque vai multiplicar por 2, 2 vezes 0, né? Menos 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, soma com 2 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, soma com 3 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, soma com 1 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, soma com 0 dá 2. E menos 2 vezes 0 dá 0, soma com 0 dá 0. E aqui é a linha 3 menos a linha 2. Então, 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. 0 menos menos 1 dá 1. E 1 menos 0 dá 1. Então, eu já consegui a primeira coluna 1, 0, 0. A segunda coluna é 0, 1 e 0. Então, agora, vou fazer o mesmo processo que eu fiz ali antes. Eu vou transformar este aqui, né, no número igual a 1. Basta eu multiplicar a linha 3 por menos 1. Então, fazendo isso, vai ficar a primeira linha e a segunda em linhas iguais, e a terceira linha 0, 0 e 1, 2, menos 1 e menos 1. Então, agora eu vou usar esse elemento como pivô para zerar os que estão acima dele na segunda e na primeira linha. Fazendo, então, a linha 1 recebe a linha 1 menos a linha 3, e a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 3. Então, fazendo isso, né, ó, nessa ordem aqui, a linha 1 menos a linha 3. 1 menos 0 dá 1, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0 aqui, menos 1 menos 2 dá menos 3, 2 menos menos 1 dá 3, e 0 menos menos 1 dá 1. E a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 3. Então, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0 aqui na segunda linha, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 menos menos 1 dá 0, e 0 menos menos 1 dá 1, aqui na última posição da segunda linha. Então, o que a gente obteve do lado esquerdo dessa representação, a matriz identidade? Concluímos que a matriz inversa é a matriz que está aqui representada com essas linhas, menos 3, 3 e 1, menos 1, 0 e 1, 2, menos 1 e menos 1. E a gente pode, então, fazer a verificação. Se eu multiplicar a matriz dada originalmente lá, Está aqui a matriz A. Vamos multiplicar aqui pela matriz e a sua inversa. Vamos botar aqui o símbolo da multiplicação.
Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Matriz. Então, vou fazer aqui o desenvolvimento da multiplicação para a gente confirmar, né, que realmente essa matriz aí é a matriz que a gente pode dizer que é a matriz inversa. Vamos lá. Essa posição aqui, ó, que está marcada ali na tela, é o resultado da multiplicação da primeira linha da matriz A pela primeira coluna da sua inversa. Então, vai ficar 1 vezes o menos 3, mais 2 vezes o menos 1, mais 3 vezes 2. Tá. Agora que essa posição é o resultado da primeira linha de A pela segunda coluna da inversa. Então, vai ficar 1 vezes 3, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes menos 1. Vamos diminuir a fonte aqui que vai ficar melhor. E agora, primeira linha pela terceira coluna de A. Então vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Tá. Então eu completei aqui todos os produtos que envolvem a primeira linha. Agora a segunda linha, eu vou multiplicar então pela primeira, segunda e terceira coluna da matriz inversa, respectivamente. Né? Então vamos lá, 1 vezes menos 3, mais 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 2. Aqui, ó, 1 vezes 3, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 1. Vamos ver se eu escrevi certinho. 1 vezes 3, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes menos 1. Beleza. Agora, 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1. E agora, terceira linha pelas colunas de A. Então vai ficar 1 vezes menos 3, mais 3 vezes menos 1, mais 3 vezes 2. Fiz aqui, ó. 1 vezes 3, mais 3 vezes 0, mais 3 vezes menos 1. E finalmente aqui, né? 1 vezes 1, mais 3 vezes 1, mais 3 vezes menos 1. Ó, então o que a gente obtém? A gente vai fazer as contas todas aqui das parcelas de cada um daqueles produtos, primeiramente, né? E depois vou fazer passo a passo aqui, bem tranquilo. Menos 3, menos 2, mais 6, depois 3, mais 0, menos 3, depois 1, mais 2, menos 3. Agora vamos para a segunda linha. Menos 3, menos 1, mais 4. Aqui, 3 mais 0, menos 2. Aqui vai dar 1, mais 1, menos 2. Aqui, menos 3, mais 6. Aqui, ó, 3 mais 0, menos 3. E aqui, 1 mais 3, menos 3. Então, fazendo as contas, tu vai chegar à conclusão, né? Aqui, ó, por exemplo, 6 menos 5 dá 1. Então, aqui dá 1. Aqui, 3 mais 0 menos 3 dá 0. Então, aqui podemos deixar só o 0 ali. 1 mais 2 menos 3 também dá 0. Que é o que tem que dar, né? Ó, aqui, ó,
Menos 4 mais 4 também dá 0, que é o que tem que dar. 3 menos 2 dá 1. 1 mais 1 menos 2 também dá 0. Menos 6 mais 6 também dá 0. E 3 menos 3 também dá 0. E, finalmente, 1 mais 3 menos 3 também dá 1, que é o que tem que dar. Então, realmente, né, confirma-se que a matriz inversa é essa matriz aqui. Certo? Então, só para a gente deixar uma conclusão aqui. Então, essa é uma aplicação bastante interessante aí do método de Gauss para o cálculo da matriz inversa. Não sei se tem alguma pergunta aqui, Matheus, ou outros que possam estar acompanhando aqui. Não, nenhuma dúvida. Aí, tranquilo? Tá. Uhum. Bom, essa aqui é uma das questões do ENAD que eu encontrei lá sobre sistemas e que tem a ver com os assuntos da geometria analítica que a gente estudou aqui no semestre. Então, diz lá o seguinte: o sistema linear, que está apresentado ali na tela, x mais 2y mais z igual a 1 na primeira equação, y mais z na segunda equação, igual a 2 na segunda equação, e x mais y igual a menos 1 na terceira equação, tem como solução. Tem 5 alternativas, porque o ENAD funciona assim, são questões com alternativas que tu tem que escolher aquela que tu acha que é a correta, né? A solução desse sistema é o ponto 0, menos 1, 3, o plano que passa pelo ponto 0, menos 1, 3, e tem como vetor normal o vetor n, 1, 2, 1, e as outras opções aqui. Então, ele tem como objetivo discutir o sistema, porque um sistema de equações lineares, né, de 3 equações e 3 incógnitas, representa geometricamente a determinação da intersecção de 3 planos. Então, pode acontecer de 3 planos, tendo como intersecção apenas um ponto, tá? Pode acontecer de a intersecção desses 3 planos, pode ser que um deles seja múltiplo do outro, pode dar uma reta que passa por um certo ponto e tem um vetor diretor, né? E pode ser um plano, pode ser que os 3 planos, eles sejam, né, as equações sejam, digamos assim, representantes do mesmo plano, só que aparentemente diferentes. Então pode acontecer de um sistema ter como solução um plano que passa por um certo ponto e tem um conjunto de pontos lá infinitos, né, que resolve aquele sistema, e pode ser que seja um conjunto vazio, né? Pode acontecer de um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas ter como solução um conjunto vazio. Então essas possibilidades aqui podem acontecer, né? Então como é que a gente pode chegar à solução? Então, observa, a terceira equação aqui do sistema, vamos pôr o papel aqui para a gente enxergar melhor. Se eu pego e analiso a terceira equação, né, que x mais y igual a menos 1, eu posso expressar o x em função do y. Então, vai ficar x igual a 1 menos y. A segunda equação, y mais z igual a 2, ela permite expressar também o z em função do y. E se eu substituir esta equação que define o z, vamos botar uma cor aqui, para destacar aqui. Então, um negrito. Vou botar um negrito aqui. Ó, vou pegar essas duas equações que definem o x e o z em função do y e vou substituir lá na primeira equação. Então, vai ficar x mais 2y mais z igual a 1, ou seja, no lugar do x, menos 1 menos y, mais 2y mais 2 menos y, que é o z. Né? Vou botar um parênteses aqui para indicar que isso aqui é o z. Ora, o que vai acontecer? Se eu desenvolver estas expressões aqui, eu vou chegar à conclusão que esta expressão é exatamente igual a 1. Ou seja, a primeira equação é satisfeita pela incógnita x substituída por menos 1 menos y e a incógnita z substituída por 2 menos y. E essa igualdade aqui, ó, que é igual a 1, ela não depende do valor do y, porque o y aqui é eliminado, ó, tá vendo? Fica 2y menos 2y e 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, significa que a solução geral desse sistema vai ser x igual a 1 menos y, z igual a 2 menos y e o y sendo um número qualquer. Então eu posso expressar essa solução desta forma aqui, ó.
Ó, eu posso dizer que a solução desse sistema é x igual a 1 menos t, y igual a t e z igual a 2 menos t, onde o t pertence ao conjunto dos números reais. Tá? Esse conjunto de equações aqui representa uma reta, um R3, que passa pelo ponto 0, menos 1, 3. Como é que eu cheguei no 0, menos 1, 3? Observa, se o y for menos 1, que é o valor do t, tá certo? Olha aqui, ó, se o t for menos 1, vai ficar o x menos 1, menos 1, que dá 0, e o z, 2 menos 1, que dá 3. Então, realmente, essa reta passa pelo ponto 0, menos 1, 3. O vetor diretor dessa reta, ele tem os coeficientes dados aqui pelas as constantes que multiplicam o t. Menos 1, 1 e menos 1. Este vetor, né, ele é um múltiplo do vetor, que é o seguinte: tu multiplicar esse vetor por menos 1, ele se torna o vetor 1, menos 1 e 1. Tá? Então, tanto faz eu dizer que o vetor diretor dessa reta é o vetor menos 1, 1, como o vetor 1, menos 1, 1. Eles são múltiplos um do outro, então eles apontam, né, na mesma direção. Então, se eu olhar ali as opções, ó, eu vou ver que a reta que passa pelo ponto 0, menos 1, 3 e que tem como vetor diretor o vetor 1, menos 1 e 1 é a resposta correta, que é a letra D. Tá? Então, isso é interessante porque nesse exercício eles usam, na formulação aqui das respostas, uma interpretação da solução que é uma interpretação geométrica, né? E usa o fato de que o vetor diretor ele pode ser expresso tanto direto ali pelos coeficientes, né, do t, que são utilizados nas equações paramétricas, como qualquer múltiplo desse vetor. Tá? Então, bem interessante essa questão, que ela é uma questão que envolve a resolução de sistemas de equações como a geometria analítica, que foi um dos assuntos abordados aqui ao longo deste semestre. Certo? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Então tá. Então vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui seria o exemplo 3. Que pede para mostrar que esse sistema é impossível. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Pode acontecer de eu ter 3 planos no R3, né, que não tem nenhum ponto em comum aos 3. Porque eu posso ter, por exemplo, 2 planos paralelos, assim, né? Deixa eu mostrar aqui. Vamos imaginar aqui sei lá, um caderno aqui, ó, né? Então aqui o caderno. Vou ver se eu consigo. Então eu posso imaginar que essas 2 capas aqui sejam planos paralelos, né? A capa e a contracapa. Ó. Então, esses planos paralelos, eu posso ter um terceiro plano assim, ó, que corte os 2, né? Mas não vai ter nenhum ponto em comum com os 3, tá certo? Então isso, quando acontece, é uma das possibilidades, né? Faz com que o sistema de equações correspondentes seja um sistema impossível. Vamos ver o que acontece ali. Ó. Então, vou utilizar aqui o método de Gauss, né? O pivô é este elemento, que é o A11. Então, os elementos a serem zerados são o A21 e o A31, que são o 2 e o 1, respectivamente. Então, os multiplicadores são obtidos, né, pela divisão do elemento a ser zerado pelo pivô. Então, o A21 dividido pelo A11 define o M21. 2 dividido por 1, que é 2. E o M31 é definido por A31 dividido pelo A11. 1 dividido por 1, que é 1. Então, a linha 2 vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, que é desenvolvido aqui o cálculo. A linha 2 está aqui, 2, 2, 1 e 4. Né? Ó, 2, 2, 1 e 4. Menos 2 vezes 1, 2 menos 2, que dá 0. Segunda coluna, 2 menos 2 vezes 1, 2 menos 2, que dá 0.
Terceira coluna, 1 menos 2 vezes 1. 1 menos 2, que é menos 1. Quarta coluna, 4 menos 2 vezes 4. 4 menos 8, que é menos 4. Então, a nova linha 2 será 0, 0, menos 1 e menos 4. A linha 3 será a linha 3 menos a linha 1, né? Porque o multiplicador é 1. Então, eu vou copiar aqui a linha 3. 1, 1, 2 e 6. 1, 1, 2 e 6. Menos. Opa. Menos 1, que é igual a 0, né? Depois aqui na outra linha, 1 menos. Vamos olhar lá o que tem. A segunda coluna também é 0. 1 menos 1 que dá 0. 1 menos 1 que é igual a 0. Terceira coluna, 2 menos 1 e 4, né? Terceira coluna é 1, 2 menos 1 dá 1. E a quarta coluna, 6 menos 4, que dá 2. Tá? 0, 0, 1 e 2. Então, o nosso sistema vai ficar assim. Aqui daí eu edito aqui. Segunda linha ficou 0. Opa, 0. Aqui deu 0. Menos 1 e menos 4. Menos 1 e menos 4. E aqui a terceira linha sobrou 0, 0, 1 e 2. Olha, o que isso significa? Observa que não tem mais o que fazer aqui, ó, nessa primeira coluna aqui eu tenho os dois coeficientes iguais a 0, na segunda coluna também. Tá? Então, observa, eu posso até somar aqui, mas eu vou interpretar isso aqui, né, para a gente enxergar o que isso significa em termos de um sistema. Primeira equação continua sendo a mesma. Segunda equação, menos z igual a menos 4. E a terceira equação significa z igual a 2. Né? Certo? Ó, x mais y mais z igual a 4, menos z igual a menos 4 e z igual a 2. Ora, a segunda equação, ela implica, se eu multiplicar ali por menos 1, né, esta é a segunda equação aqui, ó, ela vai permitir concluir, multiplicando por menos 1, que o z vale 4, né? Basta multiplicar por menos 1 os dois lados ali. E a terceira equação nos diz que o z é igual a 2. Né? Então, é impossível, né, isso acontecer, ou seja, a conclusão, o sistema dado é um sistema impossível. O conjunto vazio é a solução desse sistema aqui. Né? Certo? Muito bem. Então, Matheus, não sei se tu gostaria de fazer alguma pergunta ali sobre a avaliação, alguma dúvida que tenha surgido. Eu não tive nenhuma dúvida. Tá. Eu consegui fazer tudo seguindo as videoaulas. Certo. Conseguisse acessar o material ali tranquilamente. Consegui sem nenhum problema. Tá. Tá, e como tu disseste, tu já conseguiu realizar todas as tarefas. E já fiz tudo. Eu só não entreguei porque eu terminei agora há pouco mesmo antes da aula, daí não tive tempo ainda de escanear e imprimir. Ah, e eu acho que tem que ser tranquilo, né? Como tem tempo ainda, né? Tem tempo. Claro. PDF. Dá uma olhada com calma, dá uma última revisada. Vou dar uma revisada também, esse outro que eu não enviei ainda, para dar uma revisada. Claro, claro. Não tem por que ter a pressa em entregar. Se tem tempo e
Tempo no sentido de prazo de entrega. Se tu tiver tempo também o teu disponível, né, para dar uma olhada e fazer uma revisão, é bem recomendável, porque eu já aprendi o seguinte, né, Matheus? A gente está olhando ali sim a questão, a gente, naquele momento que a gente está muito concentrado, a gente não enxerga. O que eu recomendo, né? Se tiver tempo, ó, dá uma descansada, vai fazer outra coisa, antes de entregar, pega e dá mais uma olhada, aí eventualmente se tiver alguma coisa que não está bem feita, a gente enxerga, porque quando a gente está muito envolvido ali, não é mais difícil enxergar, né? É uma sugestão. Certo? Então acho que é isso, Matheus. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, né? Eu já tinha feito ontem algumas revisões sobre aqueles conteúdos relacionados a cálculo de altos valores e altos vetores. Hoje propus aquelas questões ali. Então acho que consegui abarcar aí uma boa quantidade de assuntos, né? Então, em função aí do calendário já ter sido cumprido e a gente ter atingido os objetivos daquela disciplina, eu me considero aí satisfeito aí com os resultados em termos de desenvolvimento dos conteúdos, né, que a gente conseguiu cumprir com quase tudo que tinha sido previsto. Mais de 95% dos conteúdos foram dados. Então, acho que tá tranquilo. Certo? Certo. Então, tá. Eu agradeço aí a tua participação, né? Vou encerrar aqui, eu vou processar o vídeo, né? E aí depois eu publico lá na playlist, pode ser que seja útil, né? Para quem não tenha conseguido acessar ainda exemplos anteriores, aí pode dar uma olhada na aula de hoje ainda. Uhum. Certo? Certo. Uma boa noite, então. E quem sabe aí no ano que vem, né, se a situação normalizar, a gente se encontra e conversa presencialmente lá na universidade. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, tchau.